Olá pessoal, acompanha o canal Tudo Sobre Carros, pessoal que acompanha Notícias Automotivas. Eu queria trocar uma ideia com o pessoal sobre aumento de potência. Como tem gente que manda e-mail perguntando o que eu faço para aumentar a potência do meu carro. Muita gente se preocupa com o ganho de performance, né? Às vezes nem vai utilizar essa potência extra, mas muita gente se preocupa em ganhar potência. Bom pessoal, eu também já passei por essa fase, quando a gente, antes dos nossos 30 anos, a gente busca muito esse tipo de coisa. Depois a gente começa a pensar um pouquinho diferente. No lugar de querer aumentar a potência do nosso carro, a gente procura comprar um carro com mais potência. Geralmente sai mais barato do que preparar um carro para ficar tão potente assim. O resultado é melhor. Mas deixa eu comentar sobre isso. Pessoal, é o seguinte, existem vários tipos de preparações para melhorar o desempenho do seu carro. O que deve ser levado em consideração é o trabalho a ser gerado, o custo e os tipos que existem. Tem o tipo de preparação aspirada e o tipo de preparação turboalimentada ou sobrealimentada, que vai usar o turbocompressor ou aquele compressor mecânico. Bom, qual é mais vantajosa? A mais barata, se for realmente colocar na ponta do lápis, vai ser o tipo de preparação usando o turbocompressor. É o jeito mais fácil de se ganhar cavalos com pouco investimento. Colocou uma turbina, preparou o escapamento, preparou a alimentação suplementar, facilmente você quase dobra a potência do seu carro sem maiores alterações. Estamos falando, pessoal, só do aumento de potência. Eu não estou falando de suspensão, eu não estou falando dos freios, que obviamente devem acompanhar de forma proporcional a melhora com relação à potência. Então, se o seu carro tem mais desempenho, vai conseguir andar mais, ele tem que ter capacidade para fazer curvas melhores e parar com segurança. Portanto, no momento eu estou falando só de preparação, de ganho de potência, é muito e-mail sobre esse assunto. Vamos falar sobre alguns tipos de preparação não turbo, ok? Vamos falar de preparações mais em conta, vamos dizer assim, e os seus resultados. Pessoal, existe uma coisa que é muito falado no mundo da engenharia, que na engenharia não existe ganha-ganha. Ou você ganha por um lado e perde por outro e por aí vai. Nunca você consegue ganhar dos dois lados. E com os carros, que na verdade é pura engenharia, não é diferente. Bom, vamos falar sobre o chip de potência, o tal famoso chip. Antigamente era o chip, o cara tirava aquele EPROM, colocava um outro chipzinho com uma outra programação e você conseguia mudar curvas de injeção, curvas de avanço de ignição e uma série de outros fatores que você conseguiria alterar usando um computador. Hoje em dia as coisas já mudaram. Com a introdução das centrais microhíbridas ou aquelas centrais reprogramáveis, você consegue mudar, não tem mais aquele chip físico para trocar. Você entra com um conector, um plug e faz essa alteração do mapeamento. Existe até os próprios fabricantes de carros vivem atualizando esses softwares e nas revisões vocês têm o sistema atualizado e nem ficam sabendo o que foi feito no carro. De tão simples que é feito o procedimento hoje pelo próprio conector diagnóstico. Então, pessoal, essa alteração no mapeamento pode trazer melhora? Pode. Não só a mudança no mapeamento, como diversas outras modificações. Por que pode trazer melhora? Porque os carros são fabricados de maneira genérica. Seria legal se você fosse numa concessionária, seria muito interessante, e você falasse, olha, eu quero um carro assim, assim, assado, com essa potência, com esse torque, tal. Ia ser muito legal confeccionar o carro para você como se fosse cortar um terno para você sob medida. Mas não é assim que funciona. Os carros são feitos de forma padrão para atender a maioria do consumidor comum e gerando um custo razoável para a sua produção e com um motor que fica no meio termo entre melhor performance e melhor economia. Então encontra-se um meio termo e se monta o carro, se projeta o carro daquela maneira, para ele ser
razoável nos dois pontos, porque se ele for muito bom em potência, não vai ser bom em economia. Se ele for trabalhar no motor muito econômico, ele não vai andar o suficiente, não vai ter um bom desempenho, vai ser chato dirigir esse carro. Então, por isso que na engenharia não existe ganha-ganha. Então, no chip de potência, se você fizer uma alteração, chegar e colocar lá um chip para ganhar um torque em baixa rotação, vai trabalhar com avanço de ignição e tudo mais, você pode prejudicar o carro em alta. Né? Se você altera o avanço de ignição, você pode melhorar o carro em alta, em baixa, mas um vai comprometer o outro. Acontece esse tipo de coisa. Tudo tem limite. Né? E no caso, por exemplo, de emissões, né? Você vai chegar, vai alterar o chip, vai ganhar mais potência, mas a sua emissão lá no escapamento não vai estar de acordo com a norma vigente no seu estado, vamos dizer assim. Na hora da inspeção veicular, você vai tomar pau. Outra coisa, toda alteração no sistema de alimentação e ignição tem que vir de melhorias também na parte de admissão de ar e exaustão. Então uma coisa é casada com a outra. Dá para mexer só em uma delas? Dá, mas não fica legal. Às vezes é melhor deixar o carro do jeito que veio. Mas vamos falar de mais coisas. Filtros esportivos. O que tem de adolescente, né, eu chamo rapaz de 18 anos de adolescente para mim, são meninos que estão começando a dirigir, uma faixa de idade que acham que estão cheios de razão, confiam nessas propagandas enganosas que falam que o filtro esportivo melhora o desempenho, mas depende como esse filtro esportivo é colocado e se na verdade ele não vai prejudicar o desempenho do carro. Porque se o filtro esportivo for colocado num ponto no motor onde ele vai puxar ar quente, não vai adiantar nada, vai prejudicar o desempenho. E em muitos casos você coloca um filtro gigante num carro 1.0 e não vai ter alteração nenhuma. Não adianta um filtro desse tamanho para uma admissão desse tamanhozinho. Então não adianta, tem coisas que é só um visual mesmo, né? Só a aparência mais agressiva para você abrir o capô do seu carro, um encontro de carros e ficar brincando com seus amigos lá. Filtro esportivo depende como ele foi instalado, depende da maneira onde, o local que ele foi colocado e que tipo de filtro é esse. Geralmente esses filtrozinhos vendidos por aí, de supermercado, sinto muito, é pior do que o filtro do seu carro. O escape esportivo, interessante também o escape, né? As mudanças que são feitas no escapamento. Quando você ganha mais, faz uma preparação, seja aspirado ou turbo, se você não trabalhar escapamento, você vai ter uma coisa amarrando o carro. O escapamento tem que estar preparado para deixar sair todos aqueles gases que com certeza serão uma quantidade muito maior quando o carro trabalha turbo alimentado ou com um processo de alimentação aspirada mais parruda, vamos dizer assim, né? Então, o escapamento é importante trabalhar. Só que tem um detalhe, não, eu vou colocar um abafador do tipo tal no meu carro, isso sem fazer nenhum tipo de preparação. E vai lá e coloca o escapamento achando que vai melhorar o carro. Pode melhorar? Em altas rotações pode acontecer, mas em baixas rotações você vai ter problema de contrapressão e o carro pode perder torque em baixas rotações. É tudo uma matemática, não dá para poder aprofundar muito através de vídeos. Se vocês pesquisarem na internet vão ver sobre esse tipo de coisa que acontece dentro do motor. Então, se você abrir demais o escapamento num carro que não foi preparado para admitir mais ar, não esteja realmente precisando daquela saída mais aberta, não vai adiantar nada, você pode prejudicar o seu carro em determinada faixa de rotação, vai prejudicar o consumo, vai poluir mais e por aí vai. Aliviar pesos de peças. Na verdade, os motores que muita gente consegue um melhor desempenho usando peças móveis mais leves. Tem peças forjadas, que é o contrário que muita gente pensa, acha que é porque a peça é forjada, que ela é mais pesada, mais dura. Não. É o processo de fundição dessa peça e em muitos casos ela é mais leve do que a peça normal. Ela é mais resistente e mais leve. Uma peça mais leve vai movimentar com mais facilidade no motor e vai facilitar que as rotações subam e por aí vai. Agora, um detalhe interessante, muita gente gosta de rebaixar o cabeçote do carro, né? Na verdade, aumentar a taxa de compressão do carro. Ou você pode rebaixar o cabeçote,
ou trabalhar com pistões mais taxados, você também ganha potência. Mas só que com essa nossa gasolina, os carros danam a grilar, a detonar, porque a compressão fica muito alta, aí você tem que passar a usar o álcool como combustível ou uma gasolina com maior poder, com maior octanagem, no caso, a Podium aqui no Brasil. Então, pessoal, tudo tem que ser bem pensado, tem que ser bem analisado. Vale mesmo a pena fazer essas alterações no meu carro? Será que não é melhor eu comprar um carro com a potência maior, ou eu quero ter o prazer de ter aquele carro modificado? Se no seu caso o seu prazer é ter um carro modificado, então você tem que ter em mente que vai custar caro. A preparação bem feita custa caro. E outra coisa, tem que ser levado em consideração a melhoria em suspensão, em freios e também ver se é legal. Porque toda alteração que você fizer no seu carro, você tem que fazer alteração no documento. E quem faz isso? E na hora que você tiver um problema, um acidente, e a seguradora balançar a cabeça para você e falar, não, seu carro não está coberto porque o seu carro foi alterado, foi modificado a potência dele. Então, pessoal, ganhar potência não é o único ponto a ser observado. O outro detalhe é ver, vale mesmo a pena fazer? O custo compensa essa minha satisfação pessoal? Se compensar, manda bala. Preparação aspirada, preparação turbo. A turbo é mais em conta, a aspirada já é mais cara. Por quê? Você ganha poucos cavalos por cada modificação. É um comando mais bravo, ganha um pouco de cavalos, um mapeamento diferente, mais um pouquinho, um escapamento e vai indo. São tantas coisas que você tem que mudar para ganhar uma cavalaria que o turbo daria com um pouquinho de pressão. Então, esse é o meu ponto de vista com relação à potência. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo.